Aleluia! E nessa manhã nós temos um tema a trabalhar. No mês de maio nós estamos falando sobre família, sobre casamento, sobre criação de filhos, que são assuntos extremamente importantes. Não existe vida cristã se não tivermos uma família na palavra, uma família estruturada no Senhor. A família é a base para muita coisa e nós estamos falando sobre isso. E hoje o nosso tema será cuidando da vinha que Deus nos confiou. Amém? Amém. Então já pode colocar o primeiro slide, por favor. Amém. Acompanha lá conosco em Cântico dos Cânticos, ou Cantares, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, nesse texto, nós vemos aqui falando sobre as raposinhas que destroem as vinhas. Então, no período em que a Bíblia foi escrita, nós sabemos que a Bíblia traz muitas referências às uvas, traz muitas referências ao vinho, simbolizando frutificação, simbolizando a bênção do Senhor, simbolizando a alegria. O vinho também simboliza biblicamente a alegria. E a sociedade, ela vivia muito do plantio também de uvas, da produção de vinho. Fala-se muito na Bíblia também sobre lagares se encherem de vinhos, que eram os lugares onde se produzia os vinhos, onde se colocava as uvas, amassava, deixava aquele suco das uvas fermentar e gerar o vinho. Então, o vinho simboliza essa alegria. Mas para que o vinho possa ser produzido, é necessário que as uvas sejam plantadas, que elas cresçam, que aquelas vinhas elas possam crescer, elas possam frutificar, para que as uvas sejam colhidas e o vinho seja produzido. E existiam cercas que protegiam essas vinhas, né? Como até hoje existem, hoje sistemas mais modernos de proteção, mas sempre existiram cercas para proteger essas plantações de uvas. Nessas cercas, as grandes raposas, que elas destruíam as vinhas, começando por baixo, elas não conseguiam passar. Mas as pequenas raposas, muitas vezes, elas conseguiam passar, invadir essas vinhas e destruir essas vinhas. Então, quanto à família, quanto a casamento, nós sabemos de grandes coisas que destroem o casamento. Por exemplo, infidelidade. Infidelidade poderiam ser grandes raposas que destroem casamentos. A traição, porque infidelidade não é apenas a traição em relação a se relacionar com outra pessoa. Essa é talvez a forma mais grave da infidelidade. Mas existe, por exemplo, a infidelidade financeira, onde um cônjuge está comprando coisas escondido do outro cônjuge. Chegou aquelas comprinhas da Shopee, eita, deixa eu abrir logo a embalagem, que é para o meu marido ou a minha mulher não ver que eu comprei, né? Trocou o jogo de roda do carro. Não, é bom que a mulher não vai nem perceber que eu gastei esses 5 mil aqui, como a mulher não se liga no carro. Existem grandes raposas que destroem as vinhas, mas existem as pequenas raposas. Então, às vezes a gente percebe as grandes, mas a gente não se atenta com as pequenas, com as raposinhas que muitas vezes estão entrando, que muitas vezes estão dentro de lares cristãos e estão aos poucos destruindo as vinhas e a gente nem percebe. Então, nessa manhã, a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre essas pequenas raposas, e eu quero ler mais um versículo que está lá em Salmos 127, no versículo 1, e aí a mídia pode projetar para que a gente leia juntos. E vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, o Senhor é aquele que edifica a casa, junto com a gente. Essa passagem, ela traz dois lados da moeda.
Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Mas ele não está dizendo, olha, você não precisa edificar, porque o Senhor vai edificar. Ele está dizendo, o Senhor precisa edificar, senão vai ser em vão o seu trabalho. Ou seja, você precisa fazer um trabalho, mas você precisa trazer o Senhor para edificar junto com você. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele não está tirando o papel da sentinela. Ele está dizendo, vai ser em vão o trabalho da sentinela. A sentinela, para quem não sabe, a sentinela é aquela, em organizações militares, existe alguém que fica lá na porta, existe alguém que fica lá na entrada, e naquele tempo as cidades eram muradas, cercadas, para que outros povos não invadissem. O sentinela ele ficava lá em cima, vigiando, para que qualquer povo que viesse de longe, ele pudesse identificar e preparar aqueles militares daquela organização para protegerem aquele território. Então ele está dizendo, olha, vai ser em vão ter o sentinela lá, se o Senhor não estiver guardando. Mas ele não está dizendo, tira o sentinela porque o Senhor está guardando. Ou seja, existem dois lados. Nós precisamos guardar a nossa casa. Nós precisamos proteger o nosso casamento. Nós precisamos proteger a nossa família. Mas nós precisamos fazer isso colocando o Senhor também no centro da nossa casa. Porque senão, qualquer trabalho será em vão. Amém. Abre lá sua Bíblia, a Bíblia também pode projetar. Salmos 127:1, novamente. Deixa lá aberto. Aqui. Amém. Quando o Guilherme falou aqui sobre edificar a casa, ele falou já sobre uma das raposinhas que minam a família, que é a falta de cuidado espiritual. E acredite, toda a base ministerial, né, seja ministerial, seja a base de qualquer relacionamento que você for ter, é com a família. Então você precisa colocar como prioridade a sua vida espiritual com Deus. Porque a gente estava estudando a respeito disso e eu estava vendo com ele os tópicos, eu disse, rapaz, essa aqui é a principal raposinha de um relacionamento conjugal, de uma família como todo, que é a vida espiritual negligenciada. Então, faça a sua parte, não negligencie a sua vida espiritual, porque a Bíblia também fala lá em Mateus 6:33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, busque primeiramente o reino de Deus dentro da sua casa, porque você buscando primeiramente dentro da sua casa, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Amém? Então, a vida espiritual negligenciada é uma das raposinhas que destroem as vinhas, que destroem muitas vezes a família e impedem de a alegria do Senhor fluir, da bênção do Senhor fluir, do crescimento em todas as áreas, da frutificação. Então nós precisamos colocar como prioridade, como família, cuidarmos da nossa vida espiritual. A gente trabalha todos os dias, né? A maioria trabalha segunda a sexta, segunda a sábado, trabalha por escala, mas todas as semanas nós tiramos vários dias para irmos trabalhar e buscarmos o sustento financeiro para a nossa casa, o que é muito importante. Mas você sabe que o sustento financeiro não é a parte mais importante. Amém. Mas a vida espiritual chega a ser mais importante do que o sustento financeiro. Se a vida espiritual não estiver bem, todo o resto vai estar mal. Mas a gente pode estar com a vida financeira muito bem. Tem gente multimilionário, tem gente bilionário que está se separando. Tem gente bilionário que seus filhos estão suicidando. Tem gente bilionário se jogando da cobertura de prédios, de apartamentos luxuosos. Ou seja, estão com a vida financeira perfeita. Não falta nada financeiramente. Certa vez eu vi um documentário de bilionários falando, e um deles disse, você sabe qual é o lado negativo de ser bilionário? Aí ele riu e disse, não tem.
Não tem lado negativo em ser bilionário. Eu posso comprar qualquer coisa que estiver à venda. Já pensou, não existe, para quem é bilionário, não existe nada que esteja à venda que ele não consiga comprar. Mas existem coisas que não estão à venda. Existem coisas que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não pode comprar a paz. O dinheiro não pode comprar o sono. Ele pode comprar um remédio para dormir, mas ele não pode comprar o sono. Ele pode comprar a casa, mas ele não pode comprar o lar. Então existem coisas que são mais importantes do que o dinheiro, e a vida espiritual é uma delas. Se a tua vida espiritual estiver bem, você vai conseguir receber comunicações divinas, inclusive, sobre como cuidar das tuas finanças. Você vai conseguir receber comunicações divinas de como cuidar da tua casa, da tua família, de como cuidar dos teus filhos, de como cuidar do teu casamento. Então, isso é uma coisa que a gente quer trazer como a primeira nesse caso. Raposinha que destrói muitas casas é a vida espiritual negligenciada. Que não seja assim na nossa casa. Se a gente gasta tanto tempo para trabalhar, para trazer o sustento, e isso não é a prioridade máxima, quanto tempo a gente tem investido para cuidar do nosso casamento? Amém. Para cuidar da nossa vida espiritual, se essa é uma prioridade? Quanto tempo a gente tem dedicado para orarmos juntos como casal? Ah, mas meu marido não é crente, mas minha mulher não é crente, mas isso, mais aquilo. Mas se o teu marido não é crente, ou se a tua mulher não é crente, mas provavelmente, isso não é em todos os casos, mas provavelmente, se você pedir para orar com ele, ele vai aceitar, ou ela vai aceitar. Amém. Talvez não aceite vir para a igreja, mas pode aceitar que você ore com ele. Meu amor, vamos orar juntos? Eu queria trazer mais Deus para o centro do nosso casamento. Muito provavelmente ele vai aceitar, porque ele rejeita muitas vezes uma religião, mas ele não rejeita uma oração. E se ele rejeitar ou ela rejeitar, você pode orar sozinho, mas você estará orando pelo seu casamento, você estará orando pelos seus filhos, você estará orando pela sua família. Amém? Amém. O primeiro púlpito é a mesa da sua casa. Então, pregue a palavra. Tempo de mesa é importante. E para você chegar no tempo de mesa, é importante seu tempo individual como pessoa. Com Deus, na presença de Deus. Então, tenha tempo de qualidade. De leitura da palavra, de oração, de escutar o que Deus tem para falar para você. E aí você leva essa palavra que você recebeu, você leva para um tempo de qualidade de mesa. Amém? A segunda raposinha que nós temos é a indiferença emocional. Então, casais têm personalidades diferentes, têm jeitos diferentes. O homem tem um jeito, a mulher tem outro jeito. Existem coisas que são individuais e únicas. Então, cada pessoa tem, por exemplo, no estudo dos temperamentos, existem 4 temperamentos. Existe o fleumático, que é mais calmo, que é mais contido, que ele consegue lidar melhor com emoções difíceis, ele não estoura tão fácil, mas ele tem também seus lados negativos. Ele é às vezes um pouco mais moroso, um pouco mais lento, um pouco mais, se eu posso fazer amanhã, por que eu não faço depois de amanhã? Então, cada temperamento tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Aí o colérico, ele explode mais fácil, o colérico ele se estressa mais fácil, mas também o colérico é um líder nato, ele puxa a responsabilidade para ele é mais rápido. Se eu posso fazer amanhã, por que eu não faço ontem? Então o colérico ele já é mais apressado. Aí tem o melancólico, ele já sente mais todos os sentimentos, caiu um copo, virou e derramou, ele diz, ah meu Deus, por que o copo virou? Por que derramou aqui? Por que isso aconteceu logo comigo? Parece que todas as coisas, Senhor, acontecem comigo. Mas o
O sanguíneo não, esse que eu falei agora. Melancólico. Não, melancólico. O melancólico também, ele vai ter uma profundidade, muitas vezes, em pensar, em avaliar coisas que outros temperamentos não vão ter. Ele vai conseguir, muitas vezes, uma facilidade maior para artes, para poesia, para música. Você vai ver, muitas vezes, os poetas, inclusive bíblicos, eles têm uma característica de serem melancólicos. Melancólico não é só a pessoa ficar chorando, não, tá? Cada temperamento tem pontos fortes, tem pontos fracos. O quarto temperamento que é o que tu falou agora, sanguíneo. O sanguíneo é mais sorridente, é mais conversador, ele chega, ele faz amizade mais fácil, só que também ele explode um pouco mais fácil. Cada um tem uma forma, mas dentro desses quatro temperamentos tem a sua criação, tem as suas histórias, tem as suas experiências. Então cada pessoa ela é única. Mas existem pontos em comum de cada grupo. E existem pontos em comum do que é do homem e do que é da mulher. O homem, por exemplo, princípios básicos para o homem e muito importantes para o homem: o respeito. O homem ele quer mais ser respeitado do que ser amado. Mas a mulher ela quer mais ser amada, ela quer se sentir amada, ela quer se sentir cuidada, ela quer se sentir protegida. Aí o homem, ele quer muitas vezes, por não entender isso, tratar a mulher com aquilo que é importante para ele. Mas aquilo que é importante para ele não é importante para ela, então ela não se sente amada se o homem apenas a respeita. Já o homem está bem, se ele se sente respeitado, está ótimo. Para a mulher não, ela precisa se sentir amada. Aí a mulher quer amar o homem fazendo ele se sentir amado. Ah, meu amor, como eu te amo, como eu te amo. Mas isso é bom, mas não é o mais importante. Então, existem diferenças emocionais em cada um. Cada um tem um jeito e o outro precisa entender como sendo importante o jeito do outro. Aí, quando não entende como importante, ele se torna indiferente. Ah, a mulher, com tudo tá chorando. Com tudo tá... Não, porque você não ligou para mim. Você passou o dia todo no trabalho e você não ligou para mim. Aí para o homem tá ali, dando a carga no trabalho para levar para casa a provisão, porque isso é importante para o homem. As contas estão pagas, mulher. Tu tá reclamando porque eu não liguei para tu. O chefe no meu pé o dia todinho, me arretando, colega de trabalho tentando me derrubar. E trânsito, e eu vou no trânsito, é uma buzinada, é uma fechada aqui. Aí tu tá reclamando porque não liguei para tu. Tu não tá vendo que eu tô trabalhando para tu? Para trazer as coisas para dentro de casa, para comprar o leite dos meninos, para comprar aquela tua maquiagem cara. Aí o homem fica indiferente emocionalmente da mulher. Que besteira! Aí a mulher diz: uma ligação, meu amor. 2 minutos. Será que o dia todo você não consegue 2 minutos para ligar para mim? Será que é esse o nível de prioridade que eu tenho na sua vida, Carlos Daniel? Oh, céus! Melancólico. O melancólico ainda mais. E colérico. Mas todas as mulheres, aí o colérico aí o melancólico, ó céus, ó dor, Carlos Daniel, você não liga pra mim. Aí o colérico, tu não liga pra mim, tu não se importa comigo, eu aqui, cuidando dos meninos o dia todo. Aí o marido chega do trabalho, cansado, estressado. Aí chega em casa, abre a porta, entra. Amor, tô estressado hoje foi muito ruim lá, hoje foi cansativo, hoje foi isso, foi aquilo. Aí a mulher, o quê? Tudo foi estressante pra tu? Experimenta ficar em casa, cuidando dos meninos o dia todo, que nem eu, ainda tem que passar, ainda tem que lavar, ainda tem que fazer almoço, ainda tem que lavar os pratos. Aí tu tá estressado, aí bate pra cima do marido. Cada um tem o seu nível de estresse. Cada um tem os seus motivos de estresse. Mas cabe à mulher entender
os motivos que levam o homem a estar nessa posição. Mas cabe ao homem entender os motivos que levam a mulher a estar nessa posição. Os dois têm sua importância, os dois têm os seus motivos. E ainda bem que nós estamos casados com pessoas diferentes. Ainda bem. Tem um tio meu que ele costuma dizer: o mundo seria um céu se todo mundo fosse igual a gente, né? Aí ele para e diz: ou um inferno. Né? Porque a gente pensa assim: ou se todo mundo fosse igual a mim. Mas será que seria bom ou seria terrível? Eu acho que seria terrível se todo mundo fosse igual a mim. Tem que ter diferenças. Tem que ter, e isso é que completa, isso é que reforça, isso é que alegra, isso é que acrescenta. Amém. Ainda sobre a indiferença emocional, eu quero pontuar aqui 3 coisas importantes. A primeira, nós não somos só temperamento. Nós somos pessoas nascidas de novo e que temos o nosso espírito recriado. Mas é importante você entender sim sobre linguagem do amor, entender sobre temperamentos, né? Porque fica mais fácil celebrar a diferença do seu cônjuge. Amém? Então, eu também queria já indicar um livro. Eu sei que eu não estou vendo ele ali, mas vai chegar. Administre Suas Emoções, de Joyce Meyer. Né? Você quiser aprofundar mais sobre essa questão da indiferença emocional, você pode adotar esse livro para a leitura. Né? E na questão de celebrar a diferença, é como o Guilherme falou. Eu, por exemplo, eu sou muito agitada, né? Quem está comigo perto aqui sabe, não vou nem olhar, que elas já estão rindo já, que eu quero a coisa para ontem, que eu já chego assim, não, Adriana, vê, mas tem esse negócio, tá? Vai fazer quando? E por que não fez ontem? E por quê? Não, mas por quê? Não, é por quê? Não, é por quê? Já Guilherme é a mansidão em pessoa. É a tranquilidade em pessoa. Né? Às vezes eu amor, né? Aí ele, amor, olha, chegou. Amor, calma. Não é assim não, veja só. Tem isso, isso e isso. Do mesmo jeito que eu ajudo ele quando acontece algo, amor, isso aí. Aí ele, não, amor, não é assim não. Não, mas olha, veja só. E apresento os argumentos para ele. Ele, poxa, amor, é mesmo. Então aprenda a celebrar a diferença. Lembre-se que você se casou com uma pessoa diferente de você, que tem uma outra bagagem, que tem uma outra criação. Não fique orando para essa pessoa mudar. Mude você. Mude você, se adeque você. E principalmente quando um cônjuge é crente e o outro não. O que é crente tem que agir em amor, porque o amor já foi derramado no seu coração. Então você tem amor suficiente para amar seu cônjuge pré-crente. Amém? Aleluia. Deixa eu mostrar o livro. Pode passar lá no Verbo Shop. Algum desconto, Judy, para o Dia das Mães? 10% de desconto para os Dia das Mães. Amém? Então, um é mais acelerado, o outro é mais devagar. O mais acelerado aprende com o mais devagar a ser mais calmo. O mais calmo aprende com o mais rápido a acelerar mais. Então, por exemplo, né, lá em casa, a Adriana, mais acelerada do que eu. Não, porque essa lâmpada aqui não trocou. Mas ela já me cobrou, eu já disse que ia fazer há 6 meses atrás, eu já disse. Precisa a cada 6 meses estar cobrando direto. Não, porque não fez. Eu já disse que vou fazer, não faz nem um ano que eu falei que vou fazer. Então, a gente precisa acelerar mais com algumas coisas. A gente fez a faxina aqui. Aí ano passado, a gente encontrou algumas coisas, alguns itens que estavam no depósito que não estavam em uso, mas que tinham sua utilidade. Então vamos vender isso aqui, porque chega mais dinheiro para a igreja, para a gente
investir em outras coisas. Vamos vender, vamos, isso aqui vai vender, isso aqui. Teve coisa que a Adriana pega, joga fora. Aí chegou, cadê aquilo? Não, jogou fora. Jogou fora, aquilo estava bom. Você foi, mas a Adriana mandou jogar fora. Jogou fora. Aí tá bom. Aí esse ano a gente chega para fazer o mutirão. Aí quando chega, isso aqui. Mas isso aqui não já disse ano passado que era para jogar fora? Ou para vender? Não vendeu ainda por quê? Não, joga fora. Disse, não, joga fora não. Isso aqui tá bom. Não, joga fora. Não, joga fora não. Não vai vender, mas vai vender quando? Ano passado disse que ia vender. Por que não vendeu ainda? Não, porque calma, foi ano passado, velho. Às vezes atrasou um pouquinho. Aí eu já peguei Ribeiro, vem cá. Vende isso aqui, pelo amor de Deus. Doa isso aqui, faz alguma coisa. Senão a Adriana vai jogar fora. Então, é importante esse lado dela, de acelerar. É importante o meu lado também, de segurar um pouquinho. Já pensou se a Adriana e eu fôssemos do mesmo jeito? Com certeza a igreja, essa igreja, quem tem enviado o crescimento é o Senhor. A gente está plenamente consciente disso. Amém? Mas existem coisas que nós fazemos. Então, existem coisas que nós não estaríamos vivendo aqui como igreja se não fosse a aceleração de Adriana com algumas coisas. Se não fosse a cobrança de Adriana com algumas coisas. E isso funciona em casa também. Ao invés de a gente estar reclamando do jeito do outro, vamos ver os benefícios que tem em ter o outro mais acelerado ou mais calmo. Amém? Amém. Só para a gente encerrar essa questão da indiferença emocional, eu vou deixar uma dica bônus aqui. Mulheres que são donas de casa e seus maridos trabalham. Quando ele chegar em casa, espere um pouquinho, porque ele vai precisar ir para aquela caixa do nada. Que ele vai sentar no sofá ou vai lá para a varanda e vai ficar mexendo no celular aleatoriamente. Aguarde um momentinho, porque você vai poder soltar as 2.500 palavras que você ainda não falou. Mas espera ele, certo? Espera ele ficar tranquilo. Quando ele vier e chegar, já deixa a jantinha pronta. Aí você, e aí, meu amor? Como é que foi o trabalho hoje? Com certeza ele vai responder assim: foi bom. Normal. Tenha paciência, amém? E aí você pergunta, você tem alguma coisa para falar? Mas você já pergunta, já vendo ele como é que tá. Você tem alguma coisa para falar? Não. Tem não? Rapaz, tu não sabe. Eu posso falar? Pode. Mas é isso, é depois, assim, eu tô trazendo um exemplo prático de casa. Isso é depois dele vir da varanda, dele ter parado de mexer no celular, de ficar rolando a tela ali. Nem pensa, ele tá ali naquele momento, não é o momento de você falar, ele tá na caixa do nada ali. Então, não é o momento de falar. Aí você começa, rapaz, hoje, ó, porque eu não quis falar pra tu por telefone, tudo. Foi isso meu dia hoje. Eu tenho um tio-avô que ele tem um alto grau de surdez, né? Não foi assim, ele é militar da reserva da Marinha e ele foi perdendo a audição com o tempo e hoje ele usa um aparelho. E aí, certa vez, um tio meu a gente conversando com ele, aí meu tio disse, e aí, mas é ruim, né, ter que estar ligando, e aí ele disse, é a melhor coisa que tem. Aí ele disse, Luana, é o nome da esposa dele. Aí ele disse, rapaz, tem dia que Luana tá. E Luana é bem acelerada. E meu tio é assim, bem lento. Mas bem lento, bem calmo. Tem coisa que a gente fala com ele, aí fala bem alto, né? Aí ele ouve, aí ele fica calado. Aí a gente pensa que ele não ouviu. Não, ele tá processando e vai falar. Aí ele faz, não, eu ouvi. Aí ele vai falar no tempo dele. Aí Luana, aí ele disse, tem hora que Luana tá. Aí eu desligo. É uma maravilha.
É uma maravilha. Aí eu sei que muitos homens, não daqui, não da igreja, né? Mas queriam ter a opção de desligar o botão, né? Fica lá no automático, mas desligou o botão, porque o homem gosta dessa paz. É importante. Então é importante o homem ouvir a mulher, e é importante a mulher saber o momento de falar. Amém? Isso é muito importante. Então vamos para a terceira raposinha, que é a falta de perdão. Isso é importante para o marido com a mulher com o marido, ambos com o filho com os pais. A falta de perdão, ela impede você, inclusive, de viver o fluir da graça de Deus na tua vida. Porque a gente vai ser medido com a mesma medida que a gente medir. Então, se eu não perdoo, qual é a medida que eu estou gerando para mim quando eu falho, inclusive perante Deus? A Bíblia diz que à medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Não, mas ela errou, eu não quero saber mais, eu não quero... E se eu errasse e Deus fizesse a mesma coisa comigo? Então a gente precisa aprender a perdoar. A gente precisa aprender a andar em amor com as pessoas, andar em amor um com o outro. Não porque eu perdoo qualquer pessoa, mas a minha mulher ou a mulher ao marido não perdoa. Perdoa os outros, perdoa os irmãos, mas a gente tem que perdoar primeiramente em casa. E o perdoar não é, tá bom, deixa pra lá, mas fica emburrado para um lado, a mulher emburrada para o outro. Não, eu perdoei, mas ele para lá e eu para cá. Isso não é perdão, meu irmão. Isso não é perdão. Não, de perdão eu sou bom, agora eu sou bom de memória também. Porque lá em 2017, você lembra o que você fez? E em 1998, quando a gente começou o namoro, tu lembra o que tu disse pra mim? Vaso, esquece. Tem coisa que a gente precisa colocar uma pedra em cima, depois jogar barro em cima, enterrar e esquecer. O perdoar vai passar também por esquecer, não levar em consideração. Não é esquecer de não lembrar, mas é esquecer de não levar mais em consideração. A Bíblia diz que o Senhor, Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. O que quer dizer? O Senhor perdeu a memória? Não, mas Ele não leva em consideração o pecado cometido. Então que a gente também aprenda a passar por cima e não levar em consideração o erro cometido pelo marido, pela esposa, pelos filhos, e os filhos aos pais. Porque às vezes o filho cobra muito do pai porque ele errou, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, e aí não quer mais perdoar os pais. Ei, talvez você não tenha tido o melhor pai do mundo ou a melhor mãe do mundo, e hoje Dia das Mães, mas sabe, talvez tenha sido a criação que ela teve, as experiências que eles tiveram, o ensino que eles tiveram. Para nós a cobrança é maior. Por quê? Porque a gente está sendo ensinado, a gente está sendo instruído na palavra. Talvez eles não tenham tido essa oportunidade, como nós estamos tendo desde cedo. Então vamos aprender a levar em consideração o outro, a perdoar, a considerar importante. A quarta raposinha, e a gente vai dar uma corridinha já, é a comunicação áspera. E eu quero falar especificamente aqui com as mulheres. Mulheres, eu super entendo vocês. Eu sei que determinada época do mês, os hormônios estão meio bagunçados. Mas isso não justifica o grito com o filho, o grito com o marido, o grito com qualquer pessoa que seja. Então, quando você se perceber desse jeito, eita, eu tô percebendo que eu tô mais sensível. Eu estava conversando com o Guilherme esses dias e a gente vai estar sempre trazendo exemplos nossos para cá. Um dia desse, eu não sou de chorar em filme, eu sou muito... não choro em filme, mas num dia desse aí eu estava chorando com a besteira que estava passando.
Ai meu Deus do céu, amor, meus olhos estão cheios de lágrimas, eu acho que eu vou chorar. E daí eu percebi que eu estava mais sensível. Mulheres, a gente percebe, a gente sabe quando é que está mais sensível. Maridos, cuide da sua esposa quando você perceber que ela está mais sensível. Sim, aquele chocolate ajuda bastante. E, estive na rua, lembrei de você, toma um chocolate. Não chegue para ela e diga assim, se acalme. Esse se acalme é mesmo que pegar uma faísquinha e no barril de pólvora. Você está dizendo que eu estou estressada. Você está dizendo. Entende que tem que haver uma boa comunicação de ambos os lados, tanto do marido como da mulher. Não é só o marido, não é só a mulher, porque, mais uma vez, mulheres, administre suas emoções. Um outro livro que eu quero recomendar também, que eu acredito que a gente tem no Verbo Shop, As 5 Linguagens do Amor. Tem não? Mas você pode comprar online, inclusive no Verbo Shop online tem. Você pode comprar As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Ele percebeu, ele é ministro também da palavra, tem muita experiência com aconselhamento de casais, e ele chegou nessa conclusão que existem 5 linguagens de amor. Não vai dar tempo da gente falar, isso fica para uma outra oportunidade, mas se você comprar o livro ou estudar na internet, no YouTube tem bastante coisa sobre ele, sobre o livro. Tem o livro em formato de áudio também, para quem gosta de ouvir audiobook. Mas quanto mais a gente investir em entender como funciona o casamento, para eu me tornar bom em uma profissão, eu preciso estudar, eu preciso me dedicar, eu preciso melhorar meus métodos, eu preciso melhorar muita coisa para ficar bom naquilo. E a gente estuda aquilo, a gente se dedica àquilo para a gente ser um bom profissional. Ah, mas eu não estudo não. Então você não é um bom profissional. Mas aqui não tem ninguém assim. Eu tenho certeza. Para você ser bom, você precisa estudar aquela área. Então, para uma área profissional, se a gente se dedica, por que a gente não vai se dedicar para a família? Que a gente não vai se dedicar a entender o casamento, a entender a mulher, né, a entender o homem, a entender... Para a mulher existe um curso de 10 anos, 4 horas de aula por dia, você vai entender um pouquinho da mulher. Para o homem, existe um curso de 1 hora. A mulher faz esse curso de 1 hora, ela vai entender o homem. Cada um, né, tem o seu nível de complexidade. A mulher é mais complexa mesmo, a gente precisa estudar mais. Mas por quê? Porque estou administrando minhas emoções. Por quê? Porque ela é mais inteligente, ela é mais esperta, ela percebe melhor as coisas, ela percebe melhor a intenção do coração dos outros. Não, aquela ali, eu já estou ligada nela. Então, por ser mais inteligente, por ser mais cheia de percepções, a mulher é mais complexa. E a gente precisa delas, amém? Então a gente precisa entender bem delas. Então uma dica bônus também, como a Adriana usou essa expressão, a você que ainda não é casado, meu irmão, minha irmã, vigie com a pessoa que você vai escolher para casar. Deixa eu dizer uma coisa para você, ele ou ela não vai melhorar depois que casar, vai piorar. Não porque ele é meio agressivo assim, mas depois que casar ele vai dar em você. Veja, no sentido de piorar que eu digo, que a Adriana já... No sentido de piorar que eu digo, as falhas, né, o mau hálito, os peidos fedorentos. Quando tá namorando, o outro não sente não. O cara vai urinar no banheiro da casa da namorada, da casa da sogra. Ele coloca na porcelana para não fazer barulho na água. Não, para ela não ouvir que eu tô urinando aqui. Aí depois que casa, aí tem muitos que...
Amor, pega o papel higiênico aí, acabou aqui. Ô mulher, acorda aquele mau hálito. Bom dia. Adriana já acorda cheiroso, já acorda. Mas vai ter muitos defeitos que você não conhece na época do namoro. Então não pense, ele vai melhorar depois de casar. Não, depois que casou, já conquistou. A gente que é cristão e a gente está buscando melhorar, a gente vai buscar, depois que casar, conquistar cada dia. Isso é o certo. Mas ele não vai esperando isso, principalmente de quem não é crente. Não, porque é um namoro evangelístico. O evangelismo da tua igreja, meia hora por semana, tu não vai. Eita glória. Mas tu está evangelizando o irmão ou a irmã. Cuidado, vaso. Cuidado. Julgo desigual. É mais fácil. Pastor Érico, por favor. Rapidinho, a gente está encerrando. O senhor fica em cima, por favor. Me puxa aí para cima. É mais fácil, obrigado, pastor. Não é porque um é mais forte que o outro, não. É porque é mais fácil puxar para baixo do que puxar para cima. Então, se você está junto com alguém que não é cristão, alguém que crê diferente que você, alguém que não entende a palavra como sendo basilar na sua vida, é mais fácil ele te puxar para baixo do que você puxar para cima. Então, cuidado, não entra em julgo desigual. Avalia como tua namorada trata os pais dela. Avalia como o teu namorado ou pretendente trata os pais dele. Avalia como trata o serviço na igreja. Avalia como trata as coisas do Senhor. Porque se trata mal pai, trata mal mãe, não se submete a pastor, não se submete à palavra, não se submete à igreja. Mas contigo vai ser diferente. Vai não. Cuidado. Amém. Para encerrarmos, abre lá em Salmos 128. E nós vamos ler a consequência da organização espiritual. Todos acharam? Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebento da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém. E eu vou trazer num só slide, rapidamente, 4 bases muito importantes para uma família próspera no Senhor, para uma família que teme ao Senhor. Vai chegar aqui. Então, 4 princípios: amor, temor, cuidado e honra. Então, amor ao Senhor e ao outro. Temor ao Senhor e aos princípios que Ele estabeleceu na palavra. Porque vai ter coisa que a mulher não vai saber, ou o marido não vai saber, ou o marido não vai ver, ou a mulher não vai ver. Mas quem teme ao Senhor sabe que o Senhor vê tudo, que o Senhor sabe de tudo. Então, quando a esposa não tiver, ele vai honrar a esposa também, porque ele honra ao Senhor, porque ele teme ao Senhor, porque ele considera importante ao outro. O que é honra, biblicamente? A palavra honra na Bíblia é timir, que quer dizer considerar importante, ter deferência. Ou seja, eu considerar aquilo digno realmente de importância. Então a gente precisa considerar o Senhor digno de importância e ao outro, ao cônjuge, digno de importância. Ter cuidado pelo casamento, ter cuidado pelo outro e ter cuidado pelas coisas do Senhor. Quando nós fazemos assim, a vinha ela vai florescer. Amém. E quando a vinha floresce, isso quer dizer prosperidade, isso quer dizer frutificação, isso quer dizer alegria. Eu quero chamar o grupo de música. Isso quer dizer alegria, isso quer dizer aliança. O vinho também, inclusive na Santa Ceia, a gente toma o suco de uva, que simboliza o vinho, que simboliza o sangue do Senhor.
Então, a uva, ela também simboliza a aliança. É uma das representações bíblicas da aliança. Lá em Salmos 80, versículo 8, vai dizer: Tu trouxestes uma videira do Egito, lançastes fora as nações e a plantastes. Ou seja, o Senhor plantou. Isso fala de uma aliança que o Senhor fez, que o Senhor lançou fora aquilo que era de errado, aquilo que era de prejudicial, e semeou algo para o crescimento do seu povo. Então o Senhor é aquele que está interessado na tua casa, está interessado na tua família. Ele tem trabalhado na tua casa para que você tenha um casamento, uma vida feliz e abundante nele. Agora nós precisamos fazer a nossa parte nisso e trazer o Senhor, que o espaço que o Senhor vai ter no teu casamento, na criação dos teus filhos e na relação com os teus pais, é o espaço que você tem dado a ele. É o espaço que você o convidar para entrar. Se você convidar o Senhor para a tua casa e só der a sala a ele, ele não vai passar da sala. Então leva o Senhor para a cozinha, leva o Senhor para o quarto, leva o Senhor para todos os ambientes da tua casa, leva o Senhor para todos os ambientes da tua família, leva o Senhor para todos os ambientes do teu casamento, e certamente os teus lagares transbordarão de vinho e mosto. Ou seja, você vai ter perpétua alegria no Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Os casais que estão aí, peço que deem as mãos. Se tiver com filho perto também, deem as mãos aos filhos. Pais, se teus familiares estão aqui, mas está distante de você, pode se mover até onde eles estão. Inclusive quem está escalado pode se mover. Eu quero famílias juntas nesse momento. Nossas mães, através das nossas famílias. Nós oramos por famílias abençoadas do Senhor, famílias unidas pelo vínculo da paz, famílias que têm como prioridade agradar ao Senhor, famílias que têm como prioridade amar uns aos outros acima das próprias vontades pessoais, acima dos próprios anseios. Pai, nós oramos por famílias estabelecidas na palavra, pessoas que te amam, que honram uns aos outros, Pai, para que Satanás não encontre espaço em nossas casas, para que Satanás não encontre espaço em nossos casamentos, em nossas famílias. Nós declaramos filhos crescendo na palavra, crescendo no Senhor, firmados no Senhor, cumprindo os princípios que o Senhor estabeleceu para eles, Pai, e sendo criados de acordo com os teus princípios. Declaramos sabedoria em cada família, declaramos amor em cada família, em nome de Jesus. Amém.
Vamos juntos ainda cantar só o refrão dessa música. Aleluia.